E eu quero ler com você o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49. Nós já vimos aqui relatado que as mulheres foram ao túmulo, não encontraram Jesus, voltaram para contar aos discípulos, e quando chegaram para contar aos discípulos, o evangelista Lucas diz que Pedro, ouvindo aquilo, ele corre para o túmulo, e nós não sabemos por que ele correu e foi sozinho primeiro. Talvez para ver se as mulheres não estavam enganadas, né? Ou talvez porque ele realmente queria chegar lá e encontrar o túmulo vazio. E aí ele volta. No mesmo dia, o evangelista Lucas diz que 2 dos discípulos, não crendo na ressurreição de Jesus, estavam voltando para sua casa, para suas casas, num vilarejo. E enquanto eles estavam a caminho do vilarejo, o próprio Senhor Jesus se aproxima deles. E vai conversando com eles, eles não identificam que era Jesus. E Jesus expõe as Escrituras. E no final eles convidam Jesus para entrar, porque já estava à noite. Domingo à noite. E Jesus entra na casa deles, e quando Jesus pega o pão, ele vai agradecer, ele parte o pão. Então os olhos deles são desvendados. Mas no mesmo instante que os olhos deles são desvendados, eles reconhecem a Jesus, Jesus desaparece da presença deles. E eles voltam correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos. E quando eles chegam, entram na casa onde os discípulos estavam, e eles estão contando, acontece o que nós vamos ler. Lucas 24, de 36 a 43, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Irmãos, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não tem esse propósito de ser um livro científico. Ela é a palavra de Deus aos homens, com o propósito de revelar o Cristo como o único e suficiente Salvador, o Messias, o Libertador, o único que pode nos levar de volta até Deus, aquele que pode nos religar ao Pai. Jesus é a religião, é a única religião, porque só Ele pode religar homem e mulher a Deus o Pai. Religião é religar, é isso que Ele é. Desde o seu nascimento, há um grande esforço para tentarem negar os fundamentos da fé cristã. Uns tentam negar a divindade de Cristo, outros tentam negar a sua humanidade, outros dizem que Ele não morreu, e outros ainda dizem, por consequência, não admitem que Ele ressuscitou. E eu quero falar sobre isso. Primeiro, sobre a divindade, porque Cristo é Deus. O nascimento de Jesus não foi natural. E para você crer que uma moça que nunca havia tido relações com homem algum, engravida pelo poder do Espírito Santo, é preciso ter muita fé. E essa fé só pode vir do próprio Deus, ela não é natural. O nascimento de Jesus já é uma coisa completamente divinal. Completamente divinal. É interessante que enquanto grávida, Maria se encontra com a sua prima Isabel, e a presença de Deus no ventre de Maria faz com que o bebê no ventre de Isabel fique completamente agitado, reconhecendo a presença divina no ventre de Maria. Uma manifestação completamente espiritual. Isso está em Lucas 1, já em Lucas 2, registra o cântico de Simeão, quando Jesus é apresentado, levado ao templo, e Simeão, já um homem idoso, cheio do Espírito Santo, pega Jesus no colo e ele declara: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ele já tinha percebido, Deus já havia se revelado a ele,
aquele era o Salvador. E quando Jesus é batizado, o Espírito Santo, em forma corpórea, vem em pomba. Uma voz vem do céu, o céu se abre, e o próprio Deus Pai diz para Jesus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus cura leprosos, Jesus cura cegos, paralíticos, coxos, Jesus ressuscita mortos, Jesus revela domínio sobre a natureza e sobre a criação e total autoridade sobre todo o mundo espiritual. Por isso, ele liberta possessos, os cativos espirituais, ele repreende espíritos e ele dá ordem aos espíritos. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus é Deus, e sendo Deus, ele mesmo ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus aparece na casa onde os discípulos estavam, mesmo com as portas fechadas. Versículo 36, a parte B diz assim: Jesus apareceu no meio deles. Jesus é Deus. Mas Jesus também é homem. Sua humanidade é expressa, revelada de forma cabal na Bíblia e no contexto histórico também. Jesus é o Deus que se fez homem e torna-se plenamente humano, sujeito às mesmas dores e sentimentos que nós, mas nele não residia pecado, foi tentado, severamente tentado e não pecou. Sentiu fome, sentiu sede, suou, cansou, descansou, dormiu, passou a noite orando ao Pai, chorou. Nasceu, viveu e morreu como homem. Sua morte foi extremamente dolorosa, como nós já ouvimos e testemunhamos aqui. Uma dor física e também uma dor espiritual insuportável. O peso do pecado da humanidade estava sobre os seus ombros. Suas angústias nas últimas horas expressa muito bem o peso espiritual que ele carregava, porque ele carregou todo o pecado, meu e seu, e de toda a humanidade, de toda a história, sobre os seus ombros. A dor física é sentida pelas chicotadas que ele toma, com esferas de metal na ponta e com ossos, para que quando ferisse as costas, arrancasse pedaços de carne. Foi assim que ele foi chicoteado, foi assim que ele apanhou, foi assim que ele foi massacrado nas suas últimas horas. Músculos e tendões ficaram expostos. Dor intensa, dor insuportável, dor que caminharia para a morte de qualquer jeito. A coroa de espinhos cravada, espinhos pontiagudos cravados na sua testa, fazendo escorrer sangue no seu rosto. A cruz pesada que carregou, a dor intensa e a perda de sangue o fizeram cair no chão, quase que desacordado, enquanto caminhava até o Calvário. Precisou que alguém terminasse de carregar a cruz até chegar no alto monte. Pendurado no madeiro, suas mãos e seus pés são traspassados e cravados na cruz. A morte de um crucificado, ela podia levar dias. A pessoa podia ficar crucificada por dias antes de morrer. Entretanto, como era sexta-feira, por tradição judaica, precisava enterrar antes de anoitecer, para que não entrasse no sábado, dia consagrado ao Senhor. E para não correr esse risco, então os judeus pedem para os romanos tomarem uma providência. E o que eles fazem? Com uma barra de ferros, havia essa tradição, quebravam, moíam os joelhos. E aquele que antes estava pendurado nas mãos e tentando suportar o peso nos pés para conseguir respirar, ele então ficava totalmente dependurado. E ele não conseguia mais respirar. Então a morte era por asfixia. Uma morte extremamente sofrida e dolorosa. E os soldados vão e quebram os joelhos dos dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus. Mas quando eles vão até Jesus, Jesus já tinha dado o seu último suspiro, para cumprir as Escrituras, em que nenhum dos seus ossos seria esmagado. Ele já havia morrido, uma morte surpreendentemente
rápida, porque Deus assim determinou. O peso do corpo não fez com que Jesus morresse lentamente. Deus preservou e poupou um pouco, mas ele sofreu toda a dor por nós. Jesus morre, derrama seu sangue, e a morte dele é comprovada. Versículo 43, que nós lemos, diz que ele comeu na presença deles peixe e um favo de mel, para mostrar a sua ressurreição física, corpórea. A vida de Jesus revela plenitude divina e plenitude humana. Quando o Verbo se fez carne, as duas naturezas, divina e humana, se uniram de forma indivisível, inconfundível e imutável. Nós vemos a presença de Deus entre os seres humanos, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e criador, esvaziou-se da sua glória, desceu até nós e se fez homem. Nele também habita corporalmente toda a plenitude divina. Jesus é Deus e Jesus é homem. Versículo 44 em diante, que nós ainda não lemos, eu quero ler. Se você puder, acompanhar a leitura na projeção. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Outras duas grandes lições para nós. Primeiro, a sua morte é real, porque alguns levantaram suspeitas, dizendo que Jesus não havia morrido. Existem teorias falando sobre isso, dizendo que a morte de Cristo foi uma farsa. Não foi. Primeiro, porque nenhum soldado romano correria o risco de se enganar, senão ele mesmo seria executado. Por isso, eles vão se certificar de que os condenados estivessem mortos de verdade. E é por isso que eles rasgam o lado de Jesus com uma lança entre as costelas, para ter certeza que ele havia morrido. E o que sai de Jesus quando a lança rasga o seu lado? Quem sabe responde? Sangue e água. E hoje a medicina diz claramente que tipo de morte foi essa para ter acontecido isso. Fica constatado que o que houve foi um derrame pericárdico causado por morte, por asfixia, impedindo a capacidade de respirar. Ele morreu. Ele morreu. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria ressurreição. Ele morreu. Nós sabemos disso. Versículo 46, ele diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. Ele volta a viver. O cordeiro morreria, mas ressuscitaria. Ele ressuscitou. Não há dúvidas de que ele voltou a viver. O túmulo ficou vazio. Além das profecias registradas séculos antes, além do testemunho dos guardas que não removeram a grande pedra do sepulcro, além do testemunho das mulheres que primeiro ouviram, além do testemunho dos demais discípulos, que não só ouviram, como puderam tocar nas suas chagas, além do testemunho dos discípulos, que ficaram em torno de 40 dias, 40 dias vendo Jesus se manifestando a várias pessoas, em torno de 500 pessoas viram a Jesus, o Cristo ressurreto. Além do testemunho de Paulo, que viu Jesus no caminho de Damasco, quando ele ia para perseguir, prender e, se necessário, matar os cristãos, e ele tem um encontro pessoal com Jesus. Ainda hoje, Cristo se manifesta. E ainda hoje, ele se revela a homens e mulheres. E ainda hoje,
Ele visita pessoas que não puderam ouvir de Jesus e nem ter acesso às Escrituras. E Ele fala com elas em sonhos e em visões. O Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Mas a história terminou? A história terminou? Ou esse foi só um lindo capítulo, mas ainda tem mais para acontecer? Tudo até aqui é parte da história, mas ainda não é o fim. Se você creu nessa mensagem do Evangelho, então você precisa estar preparado para a página seguinte. Olha o que Jesus diz no finalzinho: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus está falando aqui da vinda do Espírito Santo. E ele completa isso em Atos 1:8. Lucas registra o que acontece depois. E Jesus fala para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A divindade de Cristo, a sua humanidade, a sua morte e a sua ressurreição formam a obra salvadora do nosso Senhor e Salvador. E quem crê nisso, precisa agora, tomado, dominado pelo Espírito Santo, aguardar a sua volta. A cruz não é o fim. O túmulo não é o fim. A ressurreição de Cristo não é o fim. Como o pastor Leandro pregou hoje pela manhã, nós precisamos viver amando a sua ressurreição e aguardando a sua volta. Que o Senhor aqueça o seu coração. Que você saia feliz com a festa da Páscoa. Realmente é a nossa maior festa, até hoje. Porque a maior ainda está por vir. Quando nos encontraremos com Ele nas nuvens e viveremos eternamente ao seu lado. Se você crê, diga amém. Amém. Mas aguarde com fé e esperança e com o coração fervoroso.